o maravilhoso Luiz Júnior, presidente do CAV. E aí ele vai falar para você. Luiz Júnior, prazer, querido. Prazer, uma honra para mim, principalmente no seu dia duplo, né? Por um ano, que coisa boa. No seu programa e do Dia Internacional da Mulher, que essa rosa vai não só para você, muito obrigada. Homenagear você, homenagear toda essa audiência. Então, por favor, a todos aí, ó, a todas as mulheres, o Luiz Júnior, presidente do CAB, está lembrando das mulheres. Isso se trata de um gentleman. Então ele vai explicar aqui para nós tudo isso que está aqui. Vamos começar a tirar as dúvidas com ele? Bora lá. Como é que a gente começa aqui? Luiz Júnior, olha só. Eu vou colocar aqui para não atrapalhar, né? Obrigada pela lembrança aí do aniversário e desse Dia da Mulher. E a gente pode até falar das mulheres nisso aqui, porque a gente vai falar da questão, você é presidente do CAB, Círculo dos Amigos do Vinho. E aí deixa eu te fazer a primeira pergunta. Isso aqui tem a ver só com homens ou mulheres também podem e devem saber sobre isso? O vinho é para todos, né? É uma cultura que existe há 7.000 anos para cá. Começou no Oriente Médio, foi para o Velho Mundo, toda a Europa. E aí o Novo Mundo, considerando Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile e até a Austrália e África do Sul, que são Velho Mundo, a gente considera Novo Mundo no vinho. Tem 100 anos, 150 talvez. Mas o consumo de vinho, o hábito do bom vinho, de degustar, provar um bom vinho, inclusive com alimento, seguramente o vinho, ele é a melhor companhia para a gastronomia. Olha só. E é por isso que eu enfrentei um desafio de fazer o primeiro curso de sommelier do estado da Paraíba, que está tendo uma repercussão muito positiva. Enorme, enorme, enorme. E a gente vai falar desse curso, o primeiro curso daqui do estado da Paraíba. Do estado da Paraíba, de sommelier. Olha só, a gente vai falar. Então vamos começar assim. O que é um sommelier? Sommelier é um profissional. Ele tem que ter uma vasta cultura. Também, principalmente, ele tem que fazer análises sensoriais, que é a análise do vinho, né? Ele tem que entender bastante da gastronomia, dos pratos clássicos, dos pratos de frutos do mar, carnes, cortes. Ele tem que ter uma boa noção, né? Para ele poder fazer a harmonização. A harmonização é a compatibilização do vinho correto para o prato escolhido. Olha então, só. Ele tem que ter uma vasta atividade também, né? Ele pode gerenciar uma adega, né, uma loja de vinhos, ele pode fazer prova para uma importadora de vinho. Nós hoje temos 120 importadoras no Brasil. Olha só, e todos ávidos pelo quantidade. sommelier, né? Aqui na Paraíba não tem nenhum sommelier formalmente, tem 2 que são profissionais e muito bem sucedidos, né? Que é o Perroni Lopes, que trabalha na distribuidora de alimentos e bebidas, e o Ronaldo Trigueiro, que é gerente do Grupo Pão de Açúcar. Olha aí, o Pão de Açúcar não está bem são servido, esferas está fazendo aí da profissão e estão muito bem, mas na praça mesmo, né? Restaurante, hotelaria, ou até para aquelas pessoas que são apaixonadas pelo vinho, quer receber as pessoas em casa e quer fazer um prato e escolher um vinho. O vinho correto para esse prato ela já sabe, então ela tem que fazer um curso, tem que fazer um upgrade nesse sentido. Olha aí, então vamos falar desse curso. Deixa eu te perguntar, é isso que eu queria saber. Você começou aí. Quer dizer que esse curso ele não é voltado só para as pessoas que queiram trabalhar com vinho, de maneira alguma. É como você falou, eu, mulher, quero saber receber, muito embora as pessoas casadas, eu no caso, e muitas mulheres casadas, o marido normalmente é quem toma conta do vinho, tem isso, mas, e aí a gente quer quebrar tabus, né? Eu quero tomar conta do vinho. E aí, quer dizer que a mulher pode, o homem pode, quem quer ter, quem gosta, tem bom gosto, né? Então pode e deve então fazer esse curso, né? Para poder se tornar um sommelier, é isso? Interessante, você falou. Das pessoas que estão inscritas até o presente momento, a maioria é mulheres. Olha só. Uma é do Banco do Brasil, outra que é profissional, outra é uma chefe de cozinha, outra é uma senhora dona de casa, que recebe 3, 4 casais no final de semana, e ela quer acertar o vinho, quer acertar, fazer a harmonização, né? Então, é isso. Já que você falou harmonização, do que se trata a harmonização? É a compatibilidade do vinho com o alimento. Então a gente podia, por exemplo, dar uma palhinha ali, dar uma... Bora lá, uma dica... você que comanda, por favor. Obrigado. Fique à vontade. Dá licença. Aqui, por exemplo, você está vendo aqui uma picanha, um churrasco. Certo. Né?
Simples. Qual seria o vinho correto para essa carne? Isso. Seria um tinto frutado, né? Ou um branco barricado. Nós estamos quebrando paradigmas. Aquela coisa de falar de que é aquela coisa já antiga e dizer assim, não, é vinho branco com peixe, com carnes brancas, vinho tinto com carnes vermelhas. Isso aí caiu de moda há muito tempo. Isso aí realmente, e a gente acaba sabendo porque se comenta muito, então caiu de moda. Caiu de moda. Então, o que é que precisa? Exatamente pela textura da carne, que é uma textura fibrosa, tem um sabor bastante acentuado, ele vai pedir um vinho bastante acentuado no sabor, né? E no aroma também. Aí pede um vinho, pode ser um tinto encorpado, um tinto envelhecido, um tinto frutado, como um branco barricado, que esteja à altura. Na verdade, a harmonização nada mais é do que o vinho ressalta o sabor do alimento e o alimento ressalta o sabor do vinho. Mas um não pode se sobrepor aos aromas e os sabores. Para que não, então, para que o nosso telespectador possa entender, para que não tire o gosto, o sabor da carne, no caso, então você vai degustar de um vinho, chama assim, degustar? Eu vou fazer um exemplo contrário. Vamos supor, essa carne não tem um sabor forte? Tem. Tem um aroma forte porque é um churrasco. Isso. Não é isso? Se eu tomar um vinho fraco, que o sabor seja delicado, ele vai ficar para trás. A carne vai se sobrepor ao sabor. Ah, tá. Esse é um exemplo mais prático. Entendi. Que a gente pode dar. E como é essa questão de vinho branco barricado? Para as pessoas que estão, de repente, não sabem, né? A harmonização, existe 14 famílias do vinho. Existem os vinhos brancos, leves e jovens, brancos, aromáticos, brancos. Barricados é quando ele passa um estágio no barril de carvalho. Ele ganha um corpo, ele ganha um preenchimento na boca e fica um sabor mais forte. O aroma também fica um pouco mais forte. Entendi. Né? Porque o barril de carvalho, ele traz benefício ao vinho, tanto o branco como os tintos. Ele amacia, ele traz sabor de caramelo, aromas de baunilha, né? Ele enriquece o vinho. Não é à toa que o barril de carvalho custa $800, né? Com certeza não é à toa mesmo. E aí você tocou num assunto que me deixa curiosa. Luiz, me diga uma coisa. A questão de a gente chegar... Normal, eu tô falando justamente Jasa, que eu sou muito verdadeira com meus telespectadores, e eu falo realmente o que eu sei e o que eu não sei. Eu não entendo de vinhos, tenho uma curiosidade de entender. Mas aí vamos supor, eu chego num supermercado, ou então até mesmo numa, como é que a gente pode falar de lojas de vinho, como é o nome que se dá? Um empório, né? Uma loja de vinho mesmo. Isso. E aí como é que eu vou saber? Simplesmente eu não quero que um vendedor me diga qual vinho eu vá levar para casa. Como é que eu vou saber? Porque às vezes tem preços, tem um que é bem baratinho e dizem, não, é gostoso. Como é essa questão de valores de vinho? Isso tem a ver, questão de valor? Eu tive uma grande lição na minha vida. Muitas pessoas querem saber do vinho em 1 minuto, em meia hora, uma hora, um dia, né? E querem saber em 1 semana, tudo sobre vinho. É uma matéria, tem muitas matérias, né? A história do vinho, as castas, tem a vinificação. A gente vai, se permitir, a gente vai degustar um vinho espumante do tipo Asti. Ele tem um estilo, né? Certo. E assim sucessivamente. Então, eu tento administrar essa impossibilidade de não poder ensinar em 1 minuto, etc. Claro, porque com o vinho certeza. existe 14 famílias, são tipos, né? 14 famílias. Entre brancos, tintos, fortificados e uns doces sobremesa. Olha só. Que é o que a gente E depois, tem vinho que acompanha sobremesa. Então, por isso essas sobremesas aqui, não é isso? Porque tem um vinho, vamos supor, primeiro tem uma entrada e tem um vinho para a entrada? Tem, pode ser. Por exemplo, vamos supor que Jasa vai convidar 2 casais para fazer um jantar em casa e vamos supor que você quer que seja acompanhado por vinho. É interessante 3 garrafas diferentes. Entrar com espumante, ir para um branco ou um tinto leve, o segundo, e ir para o vinho superior, que seria um tinto, mais encorpado, mais envelhecido, e fechar toda a história com um vinho doce de sobremesa ou de meditação. Por isso que existe a taça específica, que é a menorzinha que tem. A menor. Vamos fazer o seguinte, você que entende, vamos falar e vamos começar, fica bem à vontade, Luiz, para poder falar.
como é que eu vou... e você até falou da questão de degustar, eu não sei se é assim realmente que fala sempre, do espumante, como é que a gente pode fazer? E a questão da carne, se eu for realmente então me alimentar da carne, qual seria o vinho dos que você trouxe aqui? Tem algum? Tem, está tudo administrável aí. A gente Olha só. pode dar uma exemplificação de cada vinho para cada prato desse, né? Explicar a textura do prato, o aroma, etc. Tal. Mas se me permitir, vamos começar com o mais fácil, são as taças. Vamos sim, com certeza. Com certeza. Bora lá então aqui para as taças, não é isso? Pronto. Vamos lá. Essa é uma taça para vinhos tinto, mas muito nobre. Vinhos, aqueles vinhos que você toma vez por outra. Por vários motivos. Ele precisa ser envelhecido, ele precisa estar naquele momento sublime que você tem um convidado, 2, 3 convidados, e você vai tomar um grande vinho. Essa é uma taça do bordaleza do tipo prêmio. Essa também é uma bordaleza. Por que ela é desse jeito? Porque ela tem essa haste comprida, porque ela é bojuda, né? Cristal. Por quê? Porque o vinho, ao servir, deve ser servido só 1/3 da taça para que haja espaço para aeração. Uma curiosidade que eu tinha. Dentro da taça tem micro arranhuras. Quando você pega na taça e faz aquele balanço, é para que haja um atrito nessas micro ranhuras e despreenda o aroma do vinho. Certíssimo. É para isso que existe. Não deve se pegar jamais na taça aqui por 2 motivos simples. Passa a temperatura quente para o vinho, que está na temperatura, deve estar na temperatura correta, antecipadamente, né? Quer dizer que se eu pegar, eu vou mudar a temperatura. É que você está transformando a temperatura do vinho. E o pior, passando o perfume que deve estar no pulso para os aromas do vinho, confundindo no geral. Olha então, só. o correto é pegar aqui, né? E é fácil. Agora, as pessoas inicialmente elas têm uma dificuldade de pegar, de rodar. Tem, é verdade. Isso é natural, porque tem que estar com a... Tem que estar no seu grau para poder... Então, recapitulando, essa aqui são taças bordalesas, né? Certo. Que é para vinhos tintos, em geral. Tem essa também, que é para vinho tinto, mas especificamente dos vinhos da Borgonha, ou vinhos feitos com a uva Pinot Noir, que é a uva mais feminina, ao Ela mesmo tem tempo rebelde. Uma boca, é boca que fala disso? Ela tem arrebitado aqui, né? Exatamente isso que eu ia... Você viu borda, bem no caso, essa borda? né? Ela é mais... Arrebitado, para diminuir, ao degustar, diminuir um pouco a acidez do vinho jovem, Pinot Noir, né? É uma caixa nobilíssima, muito rebelde, tá entendendo? Para se fazer um vinho precisa-se de muita uva, porque tem que fazer uma seleção muito especial. Certíssimo. E a Pinot Noir, ela é originária da região da Borgonha e dão os vinhos mais fantásticos do mundo do vinho, né? Que coisa boa. Bom estar sabendo disso, né? Essa é uma taça para vinhos brancos. Você percebeu que ela é bem menor. Bem menor, mais fina, né? Isso. Por quê? Porque o vinho branco ele precisa de uma temperatura mais baixa. E para ficar fazendo um repasse de manutenção da temperatura entre garrafa, balde, colocar na taça, você tem que colocar 1/3 sempre, né? Isso. Então, para fazer esse repasse, essa manutenção, ela tem que ser menor para você tomar rápido e, consequentemente, estar lá, né, conservando a temperatura.